vai enfrentar o 5º colocado. Uma campanha muito boa também, comandada pelo Zubeldia. E aí o jogo é na casa do São Paulo, sem o treinador que está suspenso. Aqui é o Rony do canal Folha Tricolor, trazendo a análise completa do jogo de ontem contra o Botafogo. Antes de entrarmos nos detalhes, um breve resumo do que vamos abordar. Tivemos gols importantes, decisões polêmicas da arbitragem e uma atuação de destaque do Ferreira. Convido vocês a assistirem até o final e, se gostarem do conteúdo, por favor, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para acompanharem todas as novidades do nosso São Paulo. O jogo no Morumbi terminou em 2-2, num confronto cheio de emoções. Logo aos 5 minutos, Lucas converteu um pênalti sofrido por Ferreira, abrindo o placar para o tricolor. No entanto, a alegria durou pouco. A arbitragem marcou um pênalti controverso para o Botafogo, convertido por Tiquinho Soares. Em seguida, tivemos um lance crucial. Um escanteio claro a favor do São Paulo não foi marcado, e na sequência, o Botafogo virou o jogo com Cuiabano. Essa decisão da arbitragem gerou muita insatisfação e acabou influenciando diretamente no resultado da partida. E mais uma vez, o São Paulo é prejudicado neste ano. No segundo tempo, o tricolor mostrou poder de reação. Ferreira, em uma bela jogada envolvendo Calleri e Lucas, marcou o gol de empate, levantando a torcida no Morumbi. Um ponto que merece atenção é o desempenho do André Silva. O jogador não tem conseguido se firmar como uma alternativa confiável para substituir Calleri. Com uma temporada longa pela frente, incluindo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, é fundamental que a diretoria analise a possibilidade de reforçar o ataque com opções de qualidade. Outro aspecto preocupante foi a ausência do técnico Zubeldia, suspenso mais uma vez por acúmulo de cartões amarelos. É a terceira vez que isso ocorre no Brasileirão, e a presença do treinador no banco é crucial para orientar a equipe durante os jogos. Apesar de criar boas oportunidades no segundo tempo, o time pecou na finalização. Ferreira e Luciano tiveram chances claras, mas não conseguiram converter. O empate mantém o Botafogo na liderança isolada com 40 pontos, enquanto o São Paulo chega aos 32, ocupando a 6ª posição. No próximo sábado, às 21h30, enfrentaremos o Fortaleza fora de casa. É uma oportunidade importante para buscarmos uma vitória e subirmos na tabela. Mas com o Botafogo que perdeu o Eduardo, perdeu o Júnior Santos. E aqui, ó, hoje o Maxi Cubeiras deve comandar a equipe do São Paulo. Rafael no gol. Pode escolher entre o Igor Vinícius ou o Rafinha. Aí a Juventude e experiência. Arboleda e Alan Franco, uma zaga que funciona muito bem. O Wellington voltando de suspensão, assim como o Igor Vinícius. Luiz Gustavo, Bobadilla, o Lucas Moura. E aí na frente, Ferreirinha e Luciano. E Calleri, que é dúvida, ainda com uma lesão na coxa. Mas pode aparecer hoje. Ou o André Silva. Tá bom esse time? Tá bom. Pra mim é o time ideal de São Paulo, Rê. Ideal? Não, sem ter o Alisson, por exemplo, que é o principal jogador. O São Paulo vai sofrer muito sem o Alisson, né? Trouxe agora o Marcos Antônio, que é um jogador que não é a mesma característica, mas consegue ali no meio campo também fazer uma função parecida com o Alisson. Pra mim é um cara que em breve também vai ter oportunidade no time titular. Eu não vejo o Rames daqui, você tá vendo o Rames daí? Nossa, não vejo, esse Rames já era. Só que o que eu fiquei curioso é que fazia muito tempo que eu não via o Corinthians fora da zona de rebaixamento na tabela. Pode comemorar o título, viu, Ronaldo? Nossa. Saímos da zona, parabéns. Eu sei que eu fiquei até assustado aqui. Agora eu sou vizinho. Esse é o time. Agora eu sou vizinho da Renata na tabela. Agora ela é a vizinha de cima, né? Do andar de cima. Mas sexta-feira ela pode Mas se você ganhar do Grêmio, olha só, se você ganhar do Grêmio amanhã, você já fica no andar de cima. Então, e ela não vai ficar triste, não. Ela não vai ficar triste. Não, eu não fico triste porque o Inter ainda tem jogos a fazer e aí aquela velha e marota, indigna esperança. É verdade. Porque eu não aguento mais viver de esperança, eu quero viver de realidade. Botafogo, falando em realidade, querem a realidade do topo, do auge, da parte de cima, de quem manda no campeonato é o Botafogo. Ai, Botafogo. Arthur Jorge, bom técnico. Para Ulisses, John no gol. John, que saudade também, mas tem o Rocher, né? Bom, Damian Soares, Mateu Ponte. Geralmente é o Damian Soares o titular. O Bastos e o Alexander Barbosa, uma zaga excepcional. Tá dando show no Brasil. O melhor zagueiro pra mim do primeiro turno, o Bastos, do Botafogo.
Muito bom. Muito. Tá bem mesmo. Não, o cara Muito chamou bom. muita atenção, inclusive, desde o início do campeonato. Não é agora, não. Desde quando ele entra, ele ganha a situação. E agora, É angolano, esse time né? do Botafogo, Então, chegou esse time bem. do Botafogo é um negócio impressionante, gente. Chico, lá no Grêmio não funcionava, mas aqui tá funcionando bem o Cuiabano. Mas não funcionava por escolha do Renato. O E Renato, também porque ele tinha uma sequência de lesões, porque ele era pra... Hoje seria titular, o Reinaldo não tá jogando nada lá. Fez gol na última rodada. Choro mesmo. Ah, de pênalti. Fez gol na última De rodada. É pênalti, não vale? Não, vale. Olha só, geralmente ele dá uma mudadinha aqui no meio-campo, não é? Mas olha só, Danilo Barbosa e Marlon Freitas, essa é a expectativa, não podemos cravar. Savarino tá jogando muito bem pelo Botafogo e ninguém fala quase. Aí o Luiz Henrique. Ai, Luiz Henrique. Ai, Luiz Henrique. Cuidado com o Luiz Henrique, viu? Nossa. Luiz Henrique ou o Tietê, Luiz Henrique, se tiver condições, deve ser ele. E aí na frente o Tiquinho Soares e sem o Júnior Santos, o Igor Jesus deve aparecer na equipe principal, mas tudo é uma prévia. Mas é um timaço, o Júnior Santos faz muita falta pra esse time, tem que pensar. E o Segovinha? Cadê o Segovinha? Não, o casamento dele com o Tiquinho é um negócio impressionante no time do Botafogo. Segovinha já foi? Agora, esse jogo é o jogo. Eu vou estar no Morumbi transmitindo esse jogo na Rádio Bandeirantes. E esse jogo mexe com o jogo depois do Palmeiras, cara. Olha que loucura. O Palmeiras pode entrar em campo se o São Paulo vencer, podendo assumir a liderança do Campeonato Se o Brasileiro. São Paulo vencer, aí Mas tem tá uma de questão aí, sacanagem, viu? velho. O time do Botafogo. Sem o Rames não parece vence que o é uma Botafogo. tradição, cara. Eu não gosto nem de usar essa palavra muito, mas parece que é uma maldição, porque sempre quando o Botafogo tá bem, ano após ano, você pode pegar aí no histórico recente, sempre perde um jogador importante. É. E dessa vez perdeu o Eduardo, uma pena, muito bom jogador. Joga muito. E no ataque o Júnior Santos. Júnior Santos. O John Igor Textor. Jesus, eu lembro bem dele na Legal. Copa São Paulo pelo Curitiba. É um bom jogador, acabou indo pra fora. É um atleta que pode suprir a ausência. Eu só não curto muito na prévia que a gente colocou do São Paulo, de novo, o Lucas centralizado. E aí você vê alguma certa escassez Mas de ele peças não no elenco do joga São Paulo. ali, ele não joga. Mas na Ele prévia, voa, vai jogar o voa. Luciano aberto, Ferreirinho do outro, o Caleri centralizado. Eu acho que o Lucas caindo pelas pontas rende mais do que pelo meio. Agora, a volta do Caleri ela é prefere no meio? fundamental. E o São Paulo contra, por exemplo, o Juventude, o último jogo, lamentável. O Jogo André jogo Silva ruim, perdeu O André- duas oportunidades. Mas tava sem o Caleri, sem os dois laterais, Sim, mas- sem o próprio Alisson. Sim. Pablo Maia, que ninguém mais fala, parece que esqueceram do Pablo Uma pena. Maia, que tava na seleção e se lesionou. Uma pena. Então o São Paulo teve perdas significativas. Muitas perdas. Mas assim, O Rames da Copa América jogaria fácil nesse time hoje. Da Copa América. Então, mas o São Paulo tem que contratar um lateral esquerdo também. A gente vem alertando isso aqui faz tempo, porque o Wellington, ele tá em vias de sair. Porque não sabe se renova, se não renova, se Deve fica, sair se no final vai, do se ano. quer, se não quer. Agora Então, vocês assim, não cara, já falam tem que da se ausência pregravar. Vocês não falam da ausência do Rubel Dia, porque vou te falar, esse cara acabou de chegar no Brasil, parece que no avião. a gente fala todo o Parece que programa no aqui avião, dele, velho. A aeromoça já deu um cartão pra ele, vermelho. Aí parece que já tomou o primeiro Mas a gente avião. não pode... É possível, Calma aí, velho. calma aí. O Abel, quando chega no Brasil, teve esse problema também, do Palmeiras. E o Abel, aos poucos, foi tentando se Ó, equilibrar o e foi Abel, entendendo. pra ele ter o Então, dá um número tempo de pro cartões do Zubeldia. Zubeldia, ele levou demorou. 51 jogos. Olha lá, O demorou. Zubeldia 19, né? É isso? Isso. 19 jogos, 10 Zubeldia- cartões. 19, 19 jogos, o número que ele tem de cartões hoje, 19 jogos pro Subeldia. Mas é 51 isso, jogos. o cara trabalha Porque não é 3 bom jogos, também, mano. nada é bom. Não, a Não, mesma não é bom, coisa, é só uma a mesma comparação. coisa que eu falava do Trabalha Abel, 3, eu folga falo uma. do Zubeldia. A mesma coisa que eu falava. Pô, tem que se controlar, mudar esse comportamento. Só que eu prefiro o treinador assim do que o treinador que vai na Não, mas coletiva isso é uma outra, filósofo, isso é do uma que outra treinador que fica coisa. na beira do O campo. debate é outro. O debate é outro. Eu estou totalmente de Tá acordo chamando o com Roger você. aí de... Tudo bem, trabalha mas três o Gabi tá Que é contemporizando o fato do cara não ficar na área técnica, velho. Atrapalha o São Paulo ele não estando lá. fato. Interfere, gente. Concordo, Os Capel. treinadores Ainda mais a não estão na influência área que ele tem no técnica. time. O cara É tem que ter claro, noção cara, ele tem que a tá lá. postura dele com a arbitragem tem que ser outra, porque é só reclamação, tem VAR, tem tudo pra analisar. Ele reclama de Tem, por lateral, exemplo, pô. contra o Galo, ele tá coberto de razão. O São Paulo foi prejudicadíssimo contra o Atlético Mineiro. Ninguém se opôs a isso. Todo mundo, a empresa, de forma geral. Agora, a postura dele é prejudicial ao time, por exemplo. Olha o jogo que tem hoje. E ele não vai estar à beira do campo. Não, mas peraí, porque ele é fundamental. Você tem pra razão, continuar mas esse até time. quando foi beneficiado contra o Juventude, ele não estará no próximo jogo. É. Você tá entendendo? Ele não consegue ter uma sequência. Mas eu aí também chama de gosto de bananão, treinador com o treinador intensidade, tem que sair, cara ô, maluco, Juventrica. eu gosto. Mas ele vira muito fio. Não chama o Roger disso aí, não. O Roger é amigo do Chiquito e é técnico do time da Renata. Você não fala isso aí, não. Não foi pro Roger específico, é um modo Ele é de treinador. banana? O próprio Carpini no São Paulo era um cara mais quietinho ali na área técnica, enfim. Eu prefiro Quanto o mais Zubeldia, perto que é da louco, derrota, irmão. mais perto da vitória. Ele eu fala prefiro essas o paradas. Sei lá Zubeldia, que sou ele mais fala. Zubeldia. Aí. Aí, ó. Ele não sabe se ele morde ou se ele assopra. Esse menino tá esquisito. Nossa, eu fico olhando pra vocês e ouvindo os comentários, só pensando na palavra depressão. Nossa. Calma. É pra Tem o você brasileiro só pela remédio
quente ainda. Pra você agora é só base de remédio forte. Calma que vai piorar. O brasileiro vem aí, se não se Everton, coçar... na minha opinião, o técnico faz toda a diferença. O técnico, ele define um time campeão, um time que vai bem numa competição. O técnico é a base de tudo isso. Vou ligar pra Roberta aqui, porque ela 3 dosinhas com 3 pedinhas de gelo, melhor isso aí. Peraí. Manda a conta dos meus florais, Fred. Florais? Não, isso aí não. não. Aguento mais. Esses negócios aí. Everton, é tudo natural. Acalmar. Como não ia estar enojado? Como? Eu fico pensando daqui, sabe o quê? Você está falando de treinador aí. O Roger Machado é um treinador mais low profile, mais tranquilo. Você já imaginou se o Zubeldia, que aliás deu chilique aqui no jogo contra o Atlético, sem nenhum motivo, e contra o Juventude eu não vi chilique nenhum de ninguém. Mas tudo bem, esquece essa parte e vamos focar na questão que eu ia dizer. Você já imaginou se o Zubeldia fosse treinador do Inter depois da desclassificação de ontem? Se aqui ele deu soco no backdrop, lá no Beira-Rio, se fosse treinador do Inter, eu não sei o que ele faria, né? Mas, enfim, pode agarrar no texto aí, Sgarbinho. Pode agarrar no texto que mesmo sem o ótimo Júnior Santos, mesmo sem ele, eu vou te dizer uma coisa. O Botafogo desse ano tá embaçado, mas muito embaçado. E vou dizer mais, se o São Paulo mantiver o jogo que fez contra o Atlético e contra o Juventude, eu, sinceramente, não acredito numa vitória do São Paulo. Se mantiver o que jogou contra o Atlético e contra o Juventude. E por isso eu vou palpitar aqui. Eu vou palpitar no... eu vou... Palmeiras ganha 2-1. E no São Paulo contra o Botafogo, eu vou de 1-1. Vai, 1-1. Vou muretar. Normal. Ai. Ó, no YouTube a gente vai fazer os palpites para o jogo do São Paulo com o Botafogo e também Fluminense e Palmeiras para o jogo entre São Paulo e o líder Botafogo. Aí vem lapada seca. E eu vou inverter, agora eu começo com o Ronaldão. Deixa eu falar. Sem o Rames, que faz já sempre tempo que tem o Rames. Só fala no ganho. 3-0 Botafogo, bebida. 3-0, lá no Morumbi. E aí, Ulisses? 3-2 pro São Paulo. Vou lá narrar 3 gols do Tricolor. Nossa, emoção pura. 2 do Botafogo, óbvio. Chico Garcia. Acho um desrespeito do Ronaldo com o São Paulo, 3-0. Vai ser 3-1 pro Botafogo. Ih, olha como ele tá afiado hoje. Capelanes. Eu tenho certeza, 100%, que esse jogo vai ser um empate. Eu odeio empate no futebol, mas vai ser 1-1. E aí, Sgarbi? Meus amiguinhos secadores são engraçados, né? De medo aqui no Morumbi, lotado, mais 50 mil pessoas, nunca ter medo.